Oi, gente, bom dia. Vamos continuar nossa aula, tá? Eu estou corrigindo os exercícios da aula passada e nós vamos fazer matéria nova, continuação da nossa matériazinha nova de geometria. Espero que todos estejam bem, tá? E que nós voltemos logo. Vamos, não esquecendo de fazer a nossa oração, não importa qual credo ou religião, mas fazer a nossa oração para que tudo passe e nós voltemos a nos ver, tá? Um beijinho e fiquem com Deus. Bom dia, gente. Continuando aqui a nossa aula, a quinta aula da turma 1802 e 1803. Vamos corrigir os nossos exercícios. Bom, primeiro exercício ele diz: observando a figura abaixo, identifique as posições relativas das retas no plano, quer dizer, o plano alfa, tá? E tem as retas aqui, que é a reta R, a reta U e a reta S. Ele diz: responda. Quais são as retas paralelas? Nós vimos que retas paralelas são aquelas que não têm um ponto em comum. Então, no caso, seria a U e a S, certo? Que não tem nenhum ponto em comum. Depois, identifique as retas concorrentes entre si. As retas concorrentes são aquelas que têm um ponto em comum, elas se cruzam. No caso, a letra R, a reta R com a reta U e a reta R com a reta S. Depois, qual é o ponto de interseção de R e S? Ponto de interseção é aquele que é comum aos dois. Onde é que elas se cruzam? R e S, elas se cruzam no ponto I. Tá? E qual o ponto de interseção entre R e U? Onde elas se cruzam? R e U. Então, elas se cruzam, elas têm um ponto em comum, que é o ponto M. Certo? Bom, depois desse exercício, vamos entrar na nossa aulinha aqui, a continuação, que a gente vai entrar em ângulos adjacentes, complementares e suplementares. Bom, vamos ver o que são dois ângulos adjacentes. Adjacente quer dizer ao lado. Quando que acontece isso? Quando é que eu tenho dois ângulos adjacentes? Quando houver um lado em comum, aqui no nosso caso o lado comum é o OB, tanto comum é o ângulo B quanto é o ângulo A. E as regiões delimitadas pelos ângulos, eu botei aqui, ó, a região delimitada pelo A está em caneta azul. E a região delimitada pelo B está em caneta cor de abóbora, né? Uma corzinha de abóbora. Essas regiões delimitadas pelos ângulos foram disjuntas. O que são disjuntas? Quando não tem ponto em comum. Ou seja, ou é azul ou é cor de abóbora. Não tem onde tem os dois, azul e cor de abóbora. Então, a interseção é vazia. Então, o ângulo AOB, ó, AOB, tá? Que é esse ângulozinho B aqui que a gente colocou. Ele tem um lado comum, que é o OB. Ele tem um lado comum com quem? Com BOC. BOC, eles têm um lado em comum. E não tem nenhum ponto que seja comum às duas regiões delimitadas. Por exemplo, aqui, o A tá aqui, ó, tudo azulzinho, e o B é todo cor de abóbora. Então, não tem nenhum lugar que seja azul e cor de abóbora ao mesmo tempo. Nesse exemplo que a gente deu, então, eles são ângulos adjacentes. Nesse exemplo que a gente deu, aqui tá errado aqui, gente, desculpa. Regiões delimitadas. Deixa eu consertar aqui. Desculpa. Delimitadas, tá? Nesse exemplo que a gente deu, eles são complementares. A soma deles, a gente já vai ver o que é isso. A soma do A com B dá um ângulo de 90 graus. Não é necessário formar um ângulo de 90 graus. Agora a gente vai ver. Quando eles são complementares, o que é 90 graus? É um ângulo reto. Dois ângulos são complementares quando a soma é igual a 90 graus. Nesse caso, ó, eu tenho um ângulo. Esse ângulo aqui é 30 e o outro é 60. 30 mais 60 é igual a 90. Ó. Medida de AOB, 30. Medida de BOC, 60. Esses são ângulos adjacentes complementares. A gente pode ter também ângulos suplementares. Os ângulos são suplementares quando a soma é igual a 180. Então, no nosso caso aqui, a soma é igual a 180. Então, eu tenho
um ângulo de meia volta, que é 180, que é chamado ângulo de meia volta, tá? Essa meia volta, porque a volta inteira seria 360. Como é meia volta, é 180. Então, eu tenho um ângulo 40 aqui, que é o AOB, e tenho um ângulo de o BOC, que é 140. Então, a soma deles, ó, é 180. Ângulos desse tipo são chamados ângulos suplementares. Um é o suplemento do outro. Por exemplo, 140, qual é o suplemento dele? 40. 40, qual é o suplemento dele? 140. Suplemento é o que falta para chegar a 180. E complemento é o que falta para chegar a 90, tá? Então, eu botei os exercícios resolvidos para a gente ver. Determine o valor de x nesse aqui. Vocês estão vendo aqui que é um ângulo de meia volta. Eles são ângulos suplementares. Então, a solução. Como AOC é um ângulo de meia volta, quer dizer, todo ele é um ângulo de meia volta, e ele vale 180, tá? A soma desses ângulos, AOB e BOC, é 180. Então, vamos lá. Como esse AOB é x e o BOC é 30, eu vou colocar x mais 30 igual a 180. X é igual, isso é uma equação do primeiro grau. A gente deixa quem tem x no primeiro membro e passa quem não tem para o segundo. 180 já está no lugarzinho dele. Aqui, como é mais 30, quando passa para lá é a operação inversa, menos 30. Então, x é igual a 150. Então, esses ângulos são suplementares, porque a soma deles é igual a 180. Então, ele já diz aqui, ó, determine o valor de x, como são ângulos suplementares, tá bom? Outro exemplinho, outro exercício resolvido que a gente viu é assim. Dois ângulos são suplementares. E tem como medida x mais 30 e x mais 50. Calcule o valor de x e o valor de cada ângulo. Como eles são suplementares, a gente sabe que a soma é 180. Então, eu vou pegar a medida do primeiro, que é x mais 30, mais a medida do segundo, que é x mais 50, e vou igualar a 180. Deixo quem tem x no primeiro membro e passo quem não tem para o segundo. Ó, 180 já está no lugarzinho dele, aqui é mais 30, fica menos 30, e aqui é mais 50, fica menos 50. Então, eu tenho que x mais x, aqui é como se tivesse 1. 1 mais 1, 2. 2x é igual a 180 menos 30 menos 50. 180 menos 30, 150. Aqui eu fiz assim, eu somei tudo que era positivo e subtraí da soma dos negativos. 180 menos 80, 100. 2 vezes x significa que é 2 multiplicado por x. Então, se eu quero saber quanto que vale o x, é só estar multiplicando aqui e passa para cá dividindo. Então, x é igual a 50. Agora, o valor dos ângulos, substitui-se o valor de x por 50. Então, no lugar do x, eu vou colocar 50. Então, olha só. X mais 30 é igual. No lugar do x, eu coloquei 50. 50 mais 30, que é igual a 80 graus. E x mais 50, então, no lugar do x, eu coloquei 50. 50 mais 50 igual a 100 graus. Então, a resposta é 80 e 100 graus. Tá bom? Vamos ver a letra B. Agora, eu digo que dois ângulos são complementares. Complementares é porque a soma é igual a 90. E esses ângulos têm como medida 2x mais 10 e x mais 20. Qual é o valor de x e de cada ângulo? Solução. Como são complementares, a soma é igual a 90. Então, eu vou lá. 2x mais 10 mais x mais 20 igual a 90. Equação do primeiro grau. Deixo quem tem x no primeiro membro e passo quem não tem para o segundo, trocando sinal. Certo? Como eu tenho 2x mais 1x, dá 3x. É 90 menos 10 menos 20. 90 menos, somei tudo que era positivo, subtraí de que era negativo. 3x igual a 60. X é igual a 60 dividido por 3, que dá 20. Então, substituindo o valor de x nos ângulos, eu tenho, no lugar do x, eu botei 20. Eu tenho 2x mais 10. Então, é 2 vezes 20, que é o valor de x, mais 10. 2 vezes 20, 40, mais 10, 50. E o outro é o x mais 20. No lugar do x, eu coloquei 20. 20 mais 20, 40. Ó, 50 e 40. Somando, dá 90, são ângulos complementares. Tá bom? Bom,
Agora tem uns exercíciozinhos que eu quero que vocês façam, que é calcule o valor de x. Eu tenho 2x e tenho 50. Eu tenho 3x e tenho 60. Aqui, eles são complementares. Aqui é um ângulo de 90, tá? Tudo. Aqui é um ângulo de 180. E eu tenho um probleminha que diz, dois ângulos são suplementares e suas medidas são expressas por 2x mais 40 e x mais 50. Calcule o valor de x e o valor de cada ângulo. E no último exercício eu tenho um ângulo mede 60. Eu quero que vocês deem o complemento dele e o suplemento. Quer dizer, no complemento, o que falta para chegar a 90 e no suplemento, o que falta para chegar a 180. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda para mim. Pode mandar pelo WhatsApp, do jeito que vocês quiserem, ou pela escola, tá? E façam os exercícios e eu corrigirei na sexta-feira, tá? Um beijinho, fiquem com Deus.